a verdade e o nosso destino. Mesmo que os fãs de animação japonesa estejam habituados com coisas estranhas, talvez JoJo's Bizarre Adventure seja estranho até para os mais acostumados. Não é preciso assistir muitos episódios para entender o motivo do bizarro no nome. Vampiros, zumbis, alienígenas, gangsters e mangakas com superpoderes são apenas alguns exemplos do que existe na história. Difícil imaginar outra palavra para descrever a série. A história foi criada e ilustrada por Hirohiko Araki, ou, como no original, Araki Hirohiko, e foi lançado originalmente em 1987, seguindo firme e forte com as publicações até hoje. E você achando que o One Piece era antigo, né? Ela é conhecida por seus personagens que mais parecem armários ambulantes do tipo Brucutu, e é claro, pelas famosas Jojo Poses. Outra característica icônica é o apelido Jojo, uma abreviação dos nomes dos protagonistas, como por exemplo Jonathan Joestar ou Jotaro Kujo. A série é separada por partes, sendo que, atualmente, há 9. Cada uma delas é uma história independente, com seus próprios heróis. Mesmo assim, existem eventos que perpassam toda a história de JoJo's Bizarre Adventure, como por exemplo, a influência do vampiro Diobrando, ou ainda a linhagem dos Joestar. Mesmo com seu roteiro para lá de estranho, sério, o autor viajou muito para criar alguns poderes. Jojo é muito mais do que homens fortes com habilidades bizarras. Também temos cachorros fortes com habilidades bizarras. Brincadeira. Ou não, realmente isso existe. Agora falando sério, existe algo no background da história que vai além dos aspectos que normalmente chamam a atenção em Jojo. Conforme o próprio Araki fala em A Arte de Fazer Mangá, o tema de JoJo's Bizarre Adventure nada mais é do que uma ode à humanidade. Complicado isso, né? Resumindo, Araki quer mostrar com sua história uma coisa muito importante. As pessoas são maravilhosas. Mas será que não existe algo além? Ok, eu sei que está tudo muito bizarro por aqui, mas vamos esclarecer as coisas. Por isso, seja bem-vindo ao Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. E JoJo's Bizarre Adventure é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos pegar como exemplo Giorno Giovanna, o Jojo de Golden Wind, a quinta parte. Desde recém-nascido, sua mãe não lhe dava carinho ou atenção. Ele foi abandonado, sofrendo com a solidão logo no início da infância. Mais tarde, quando sua mãe se casa e ele então pode vislumbrar a possibilidade de uma família, ele descobre que as coisas não serão dessa forma. Seu padrasto se mostra uma pessoa violenta que o espanca frequentemente. Até mesmo seus colegas abusam física e psicologicamente dele. Todos esses eventos o fizeram acreditar que ele era a escória da humanidade. Mas tudo isso mudou quando ele encontra e ajuda um gangster. A partir desse momento, essa pessoa misteriosa passou a olhar por ele. Agora, Giorno não sofria mais abusos e era respeitado. Com essa mudança de ambiente, ele voltou a acreditar em si e nos outros. Não apenas isso, agora Giorno tinha um objetivo. Ele almejava ser um bandido, mas não um qualquer. Ele desejava ser um gangster que trabalha em prol, não do próprio lucro, mas do bem comum. A forte determinação de Giorno Giovanna se reflete em seus atos. Em vários momentos, seus companheiros, um a um, passam a aceitá-lo quando vem sempre disposto a se sacrificar para cumprir uma tarefa. Não são palavras que tocam os outros, mas sim os nossos atos. Para cumprir o seu propósito, Giorno deve tentar derrubar o líder da organização Passione, a pessoa que comanda todo o submundo da Itália. Diavolo, ou chefe, como também é chamado, não é um inimigo fácil, é extremamente astuto e poderoso. Assim como os demais personagens, ele também possui uma habilidade especial, King Crimson. Seu stand, como são chamados os poderes em Jojo a partir da parte 3, tem a capacidade de prever o futuro e também apagar o tempo. Na sua luta final contra Diavolo, Giorno, após atingir o máximo de sua habilidade, faz uma declaração importante. As únicas coisas que sobreviverão são as verdades deste mundo. As ações corretas realizadas a partir da verdade jamais se extinguirão. Mas como podemos entender as palavras de Giorno Giovanna? Diavolo não era um inimigo qualquer. Seu poder era o próprio destino imutável. Ele encarnava tudo aquilo que foi imposto, tal como a própria circunstância da criação de Giorno. Foi o destino que escolheu que ele seria filho de Dio e que seria rejeitado pela própria mãe. Como então enfrentar o destino? Essa foi a pergunta que o próprio Araki fez a si mesmo, e foram os próprios personagens que lhe deram a resposta. Na verdade, esses já estavam desafiando o destino a vida inteira. Como o autor diz, eles não tentaram mudar o destino que lhes foi reservado, apenas escolheram agir corretamente de acordo com seus corações em meio às situações em que se encontravam sem se resignar. Desde o começo da história, Giorno e seus companheiros lutaram contra o próprio destino. Não foram as circunstâncias que definiram o que eles eram, mas sim as atitudes que surgiram da verdade que eles acreditavam.
Foi a decisão de Diorno em ajudar alguém, mesmo quando acreditava ser a escória do mundo, que mudou a sua vida. Foi por acreditar na esperança que ele pôde mudar o seu destino. A verdade que Diorno se baseou não poderia mudar o seu passado, mas a partir dela, ele agora poderia vislumbrar novos horizontes. Poderia viver conforme acreditava ser correto e não como a sua circunstância quis impor. Mas será que essa verdade, que mudou o destino de Giorno Giovanna, não poderia também mudar o seu futuro? Talvez você venha de um contexto similar ao de Giorno e acredite ser um pária, ou talvez creia que esteja destinado a sofrer. Deixe-me contar a você uma coisa importante. A verdade também pode alterar o seu futuro. Conforme o Evangelho de João, Jesus Cristo é identificado como a própria verdade, e ele deu provas de mudar o futuro de muitas pessoas. Sua vida e obra impactaram e impactam a trajetória de muitos. Assim como Giorno Giovanna é o bom gangster que mudou seu destino a partir da verdade, a Bíblia também tem o bom ladrão. Esse que, ao ser crucificado ao lado de Jesus, não negou que era um pecador e nem negou que merecia aquilo, mas aceitou a verdade sobre o Filho de Deus e mudou a sua eternidade. Agora, a nossa identidade, ou quem nós somos, não é mais definida pelas circunstâncias das nossas origens ou pela forma como fomos criados. Não, a nossa identidade é algo definido a partir da verdade, Jesus Cristo. Antes de finalizarmos por hoje, gostaria de pedir que você refletisse naquilo que Giorno Giovanna nos mostrou. Será que você não se entregou às suas circunstâncias, acreditando ser resultado de um destino que não pode ser mudado? Será que não é hora de você decidir mudar a sua vida? Talvez seja este o momento de deixar a verdade agir. Não podemos mudar o nosso passado e nem as nossas origens, mas Cristo, a verdade, pode mudar o nosso futuro. Essa foi a primeira análise de JoJo's Bizarre Adventure, e não esgotamos o assunto. Tem muito mais coisa para ser dita sobre o anime e o mangá. Se você gostou da reflexão de hoje, compartilhe com seu amigo que precisa começar a assistir JoJo e também conhecer a Jesus. Agora realmente acabou. Até mais.